Olá, você está no canal Vencendo o Mal e aqui nós abordamos temas de cunho espiritual ou relacionados ao mundo espiritual. Falamos aqui sobre ocultismo, sobre libertação, sobre batalha espiritual, mas também falamos sobre o poder de Deus e deixamos claro que Jesus Cristo é a solução. Se você ainda não me conhece, eu sou o pastor Samir, seja bem-vindo ao meu canal. E se você gosta deste tipo de conteúdo, de aprender sobre o mundo espiritual, de tanto entender como opera o mundo espiritual, como compreender como opera também o poder de Deus, eu te convido a se inscrever neste canal se você ainda não é inscrito. Acione o sino das notificações na opção todos os vídeos, para que você possa receber os próximos. Temos vídeos novos aqui toda semana. Também peço que você deixe o seu like e o seu comentário. Seu like e seu comentário ajuda no engajamento e crescimento deste canal, fazendo com que este conteúdo chegue a outras pessoas que também precisam tomar conhecimento deste conteúdo. E assim você está me ajudando. E que Deus te abençoe por isto. Também, se você desejar enviar-nos uma oferta missionária para nos ajudar no trabalho missionário que desenvolvemos aqui na minha cidade, evangelizando, ganhando almas, mas focado muito na libertação, que é um dos fortes do meu ministério, abrindo a descrição deste vídeo, você encontra as minhas chaves Pix, e você pode fazer essa oferta segundo o Espírito de Deus tocar no seu coração. E que Deus te abençoe por isso. Hoje nós vamos falar sobre autoridade espiritual. O poder da autoridade espiritual. Como funciona a autoridade no mundo espiritual? Bem, é isto que eu quero esclarecer para você neste vídeo. Tenho certeza que este conteúdo será grandemente esclarecedor para você e que você vai aprender e entender algo muito importante, que julgo eu que todos os crentes deveriam saber e entender a autoridade espiritual para conseguir vencer as batalhas espirituais travadas pela igreja contra as forças do mal. Muito bem, eu quero usar aqui uma ilustração bem simples e que vai elucidar para você com clareza e simplicidade o que é, em primeiro lugar, e como funciona a autoridade espiritual. Muito bem, autoridade espiritual ela é igual à autoridade do mundo físico. É alguém superior que delega a alguém uma autoridade para exercer determinadas funções e atividades em vários ramos. Vou te dar um exemplo aqui bem conhecido, um juiz. Um juiz, pela sua formação, recebe da academia e também do governo onde ele mora, autoridade para exercê-la na sociedade. Um juiz, ao determinar por escrito algo e ao ser enviado a esta pessoa, quando ela recebe esta delegação ou esta ordem, ela é obrigada a cumpri-la. Vou dar um exemplo. Por exemplo, um juiz pode determinar o fechamento de um determinado comércio se não estiver enquadrado dentro das leis, tanto de ordem de trabalho quanto de organização ali dentro, de limpeza. Então, um juiz, ao mandar essa determinação, ele pode fechar qualquer estabelecimento comercial que não esteja enquadrado dentro das leis do município ou do estado. Por que o juiz pode fazer isso? Porque ele está investido de autoridade. Poderíamos falar ainda de policiais militares e civis, de forças armadas. São pessoas que, pelo seu cargo e função, receberam e delegam autoridade. Vou te dar um exemplo muito claro quando eu servi ao exército.
eu fiz parte de um batalhão de engenharia e depois que terminamos a primeira fase do treinamento, os primeiros 3 meses, chamado período básico, nós fomos destacados para uma companhia. Como éramos um batalhão de engenharia, em tempos de paz, trabalhamos na infraestrutura do país. E eu fui destacado para uma grande capital, mais precisamente Florianópolis, e ali construíamos um viaduto na BR-101, na entrada da cidade de Florianópolis. Como havia um fluxo muito grande de nossos caminhões trazendo materiais para o canteiro de obras, onde outros soldados, oficiais e também civis trabalhavam na construção, no aterramento e na construção deste grande viaduto, far-se-ia necessário que muitas vezes alguém de nós, conforme o oficial de comando no dia mandava, nós íamos até o meio da pista daquela BR muito movimentada e com um simples gesto de mãos e um estender de mãos, nós parávamos todo o fluxo de veículos e dentro de poucos minutos ou segundos fazia uma fila muito grande. Naquele momento ali, por estarmos trabalhando dentro de uma obra, estávamos investidos de autoridade dada pelo próprio Exército Brasileiro para exercer aquela função. Então todos os carros eram obrigados a parar e ali muitas vezes poderia ter um alto oficial da PM ou mesmo do Exército, um governador, um senador, um deputado. Embora em termos de hierarquia eram superiores a nós, mas porque estávamos a serviço de um poder grande, Forças Armadas, nós tínhamos autoridade para parar todas estas demais autoridades e elas eram obrigadas a ficar ali até que os caminhões cruzassem a pista e nós, mais uma vez, pela autoridade que tínhamos, liberássemos novamente o fluxo de veículos. Veja que isto é autoridade espiritual. É algo delegado a alguém que lhe dá poder para reter e liberar inúmeras coisas. No mundo espiritual não é diferente. Por isso a importância de se entender autoridade espiritual. Não lutamos contra as forças das trevas pela nossa estrutura ou força física. Se fosse assim, nunca os venceríamos. Os poderes das trevas são grandes e fortes e são milhões, mas nós os vencemos quando aprendemos e entendemos que nós estamos investidos de autoridade que nos foi delegada por uma autoridade maior ainda, maior do que todas as outras autoridades que existem, poderes, principados, autoridades, dominadores, governadores, todos obedecem a autoridade delegada por uma autoridade maior àqueles a quem foi delegado. Também quero dar um exemplo aqui para você ver que a autoridade é maior do que poder. Autoridade é maior do que poder. Quando estávamos ali parando aquele fluxo de veículos, e eu, pelo menos por 1 ou 2 vezes, fui a pessoa ordenada a ir lá parar os veículos, ao fazer um gesto, nós parávamos veículos enormes, como carretas, por exemplo, de muitas toneladas. Uma carreta daquela em estrutura e poder, dado o tamanho do seu motor, poderia passar por cima de mim sem que eu causasse nenhum arranhão, porque não estávamos ali armados, estávamos trabalhando numa obra. No entanto, aquela carreta de muitas toneladas parava, o motorista parava, porque ao olhar para mim, reconhecia na minha farda do Exército Brasileiro, a autoridade instituída a mim ou concedida a mim para que eu o parasse e num simples gesto de mão, mesmo sendo menor e sem poder físico de parar a carreta, ela parava porque reconhecia a autoridade que eu estava investido naquele momento. Estávamos fazendo uma obra
para o governo do Estado e para as Forças Armadas, duas grandes forças que nos deram autoridade para fazer o que fosse necessário ali. Parávamos os veículos, os nossos caminhões atravessavam a BR e depois nós, mais uma vez, podíamos, pela autoridade que tínhamos, liberar o fluxo de veículos. Isto é autoridade espiritual. Nós manipulamos, detemos e paralisamos as forças das trevas, não porque humanamente sejamos capazes ou maiores do que elas, mas porque estamos investidos de uma autoridade recebida daquele que é a maior autoridade existente, o Deus Todo-Poderoso. Agora, queridos, quem recebeu e quem tem autoridade espiritual? Toda a igreja verdadeira de Jesus Cristo recebeu dele autoridade espiritual. E eu uso a expressão igreja verdadeira porque nem todas são. Igreja verdadeira é aquela cujos membros são nascidos de novo, da água e do Espírito, como diz o Senhor Jesus, estão ligados nele pelo Espírito Santo e obedecem também à palavra de Deus. Eles vivem pautados na palavra de Deus, sob os princípios da palavra de Deus. Toda a igreja de Jesus recebeu autoridade. No Evangelho segundo Lucas, capítulo de número 10, versículo de número 19, Jesus diz ali: eis aí, vos dei. Ele não disse vos dou, nem vos darei, vos dei, já foi dado, autoridade para pisar serpentes e escorpiões. Aqui é um símbolo ou uma tipologia de castas demoníacas. E ele prossegue dizendo, e sobre toda a força do inimigo, e nada vos causará dano algum. Quando uma pessoa entende este versículo, não com a lógica humana, com o raciocínio humano, mas com a mente do homem interior, quando isso entra em nós, quando isso fica claro como a luz para nós, a partir dali nós entendemos que temos um grande poder constituído a nós por aquele que tem todo o poder nos céus e na terra. E eu quero dizer a você que se você é igreja de Jesus, você recebeu esta autoridade. A autoridade que Jesus deu à sua igreja. Eis aí, vos dei autoridade para pisar serpentes e escorpiões e sobre toda a força do inimigo. E nada vos causará dano algum. Então esta autoridade é dada à igreja. Você tem essa autoridade, você precisa aprender a exercê-la. E quando você aprender a exercê-la, você vai ver que você paralisa o mundo espiritual. Agora, como que Jesus deu autoridade à igreja? Quando ele falou. Quando ele falou, ele delegou, ele constituiu essa autoridade aos seus. Por exemplo, nos evangelhos nós lemos Jesus chamando os apóstolos e dizendo: vão pelas cidades e aldeias vizinhas, pregue o evangelho, cure os enfermos, expulsem os demônios. E eles saíram e voltaram maravilhados, dizendo: mestre, em teu nome até os demônios se nos submetem. Em outras palavras, eles nos obedecem, e eles ficaram maravilhados com aquilo, porque até aquele momento, nunca ninguém tinha exercido autoridade sobre entidades demoníacas. Nós não fazemos exorcismos baseados em muitas rezas e mantras e coisas para que entidades malignas saiam das pessoas. Nós simplesmente nos dirigimos a essa entidade e damos uma ordem: saia dele em nome de Jesus. E os demônios, ao olhar para nós e verem em nós, a exemplo dos civis que reconheciam na farda as insígnias dos soldados a autoridade, nos obedecem como obedeceram os apóstolos.
Mais tarde, Jesus comissionou 70, deu-lhes também autoridade, simplesmente falando: vão, preguem, curem os enfermos, expulsem os demônios. E no Evangelho de Marcos, no capítulo 16, a partir do versículo 15, Jesus dá essa ordem a toda a igreja. E ele diz que haverão sinais que vão acompanhar aqueles que creem. Entre estes sinais está: em meu nome expulsarão demônios. Então, da mesma forma que Jesus deu autoridade aos apóstolos falando, vão, preguem, curem, expulsem, nós recebemos de Jesus, pela sua palavra, esta autoridade também para expulsar demônios. E eu vou além, para paralisar o mundo espiritual. Na minha experiência como pastor, nesses muitos anos que eu sirvo a Deus, já pude exercer essa autoridade de várias formas, não só expelindo o demônio de pessoas, mas paralisando ações demoníacas, desfazendo obras de feitiçaria e magia, e até mesmo fazendo o que eu diria de uma libertação de uma casa, de lugares, de ambientes, ordenando ao mal que estava ali que saísse, porque estou investido de autoridade, e essa autoridade te pertence. Agora, a autoridade, queridos, ela também está condicionada a alguns fatores. Por exemplo, a autoridade espiritual está condicionada à obediência. Quem não obedece a Deus, vivendo uma vida pautada na palavra, ele não consegue exercer essa autoridade, porque ela só terá eficácia para aquele que é obediente. Outra coisa, a autoridade também está vinculada à fé. Porque se uma pessoa não acredita que tem essa autoridade que lhe pertence, ela não pode exercê-la. Seria como um juiz que passou num concurso público, recebeu o seu certificado, mas ele não delega e não determina ordem nenhuma porque ele não acredita que pode fazê-lo. Então, quando nós aceitamos a Cristo, somos lavados pelo seu sangue, passamos a viver em obediência à sua palavra, nós temos essa autoridade. Precisamos apenas aprender a exercê-la, e isso vem com a prática diária. A autoridade também está ligada à coragem, porque se uma pessoa, sendo crente, tem medo de demônios, há pessoas que dizem assim: eu não vou falar do diabo, eu não gosto que fique falando do diabo, eu não mexo com ele, ele não mexe comigo. Mal sabe esta pessoa que todo aquele que é igreja verdadeira de Jesus, ele já tem o diabo por inimigo. Falando ou não dele, confrontando ou não a ele, ele vai atacá-lo, vai prejudicá-lo e, se puder, vai destruí-lo. Muitas pessoas questionam conteúdos como esse, como no meu canal, que é voltado para explicar o mundo espiritual. Pessoas dizem: fica falando do diabo, falando de demônios, isso atrai demônios. Não. A ignorância atrai demônios e abre a porta para os demônios prejudicar e até destruir as pessoas. Deus disse através do profeta Oséias, capítulo 4, versículo 6, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Conhecimento é poder. E uma vez que você toma o conhecimento daquilo que você tem direito, daquilo que você é em Cristo, isso te dá poder. Como neste vídeo, você está aprendendo que você tem autoridade, que você possa exercê-la. Quem não gosta que fale dele, que revele suas estratégias e sua forma de agir, é o próprio diabo. Mas batalha espiritual, demonologia, é assunto bíblico. Começa lá em Gênesis, a primeira batalha espiritual, quando Satanás, usando uma serpente, derrubou o casal, fazendo-os pecar. Permanece por toda a Escritura Sagrada e vai até o livro do Apocalipse, onde vemos uma batalha ferrenha entre as forças do bem e as forças do mal.
Então, é de grande ignorância alguém achar que por não aprender ou não ouvir ou não entender sobre o mundo espiritual está isenta de ser destruído ou prejudicado por ele. Então, quem tem medo de demônio, quem tem medo de fazer algo porque vai haver uma retaliação, você não vai conseguir autoridade espiritual. E eu sugiro a estas pessoas que medite na palavra de Deus em textos como este que eu citei, Evangelho segundo Lucas, capítulo 10, verso 19. Medite todo dia nisso até que isso entre em você e vai entrar. Medite em Marcos, capítulo 16, a partir do versículo de número 15, medite no Salmo 91, onde também diz que nós pisaremos serpentes e leões, calcaremos aos nossos pés o leão forte e a serpente. Está falando de autoridade espiritual. Então a autoridade ela é validada pela obediência, pela fé e pela coragem. O crente que é nascido de novo, obedece e vive pautado na palavra, e ele tem fé, ele crê que lhe foi dado algo muito poderoso e ele não tem medo de exercê-la, você está pronto para mudar a sua vida e a vida de muitos. Eu espero que esta palavra tenha te abençoado, eu espero que este conteúdo tenha te edificado. Compartilhe ele com seus amigos, pessoas que você sabe que estão passando por lutas, batalha espiritual. Compartilhe nos seus grupos e não esqueça de deixar o seu like, nem o seu comentário. Que Deus te abençoe e até o próximo vídeo, se Deus nos permitir.